um tema que vai fugir. Na verdade, ele não vai fugir, ele vai ficar um pouco lateral aos... Peraí, só um minutinho que a produção está mandando aqui no ponto, que eu tenho que falar alguma coisa. Não? Bem? Alguma propaganda que eu tenho que fazer? Não? Tá. Bom, é um tema que será, em certo sentido, lateral, né, às disciplinas que nós veremos, mas que eu espero que a gente consiga articular, porque faz parte de um debate com a tradição a qual nós estamos inseridos. Então, vou começar. Em primeiro lugar, então, gostaria de novamente agradecer a todos e todas pela presença, né? Queria falar para quem está assistindo de casa também, muito obrigado. É uma alegria poder conversar com vocês. E é particularmente uma alegria poder falar de tragédia grega no sábado de manhã, né? Que assunto gostoso, né? Bom de falar, né? Quando você vê aquele pessoal sentado assim, ó, na calçada, tomando um chocolate, sei lá, de manhã cedo, eles estão falando do quê? Estão falando de tragédia grega, certeza. É sobre isso que eles falam todas as manhãs. Bom, então, vamos avançar um pouquinho, né? Opa. Bom, o nome da pequena comunicação, né, que eu vou apresentar é O Divino em Nós, Daimon e Destino na Tragédia Grega, e a gente já vai tentar explicar, né, o porquê disso, né? O que eu quero dizer com Daimon e Destino na Tragédia Grega. Mas tudo a seu tempo. Bom, vamos lá. Eu vou começar com uma expressão, né, de Jung, uma citação a Jung. Quem utiliza essa citação é a Connie Zellweger, na capa do Ao Encontro da Sombra, que é uma coletânea com diversos artigos, inclusive um artigo de Jung. Eu acho esse tema particularmente... É um livro muito interessante, por essa forma de coletânea, assim, de artigos. E ela abre, né, com um conjunto de citações, e essa do Jung, que eu acho maravilhosa, que é: aquilo que não fazemos aflorar a consciência aparece em nossas vidas como destino. Bom, acho que era como e eu escrevi errado. Isso acontece, gente, a gente erra. É interessante pensar nisso. Poxa, o que será que o Jung quer dizer com isso? Quer dizer, aquilo que não trazemos à consciência, sobre aquilo que não sabemos, aparece como nosso destino. É sobre isso, no fundo, que a gente vai conversar aqui hoje. A gente vai começar com essa citação e fechar com ela. Mas antes eu queria pedir para a plateia aqui presente, quem aqui, mais ou menos, nas suas vidas, opera, em alguma medida, com uma ideia de que o destino está por trás das nossas ações? Se puderem, por favor, levantar a mão. Ninguém aqui acredita em destino? Não, destino isso aí é coisa de... Não, zero. Ninguém aqui... Bom, queria agradecer especialmente aí o pessoal de casa que levantou a mão. Obrigado pela gentileza de ter levantado a mão. O destino é um termo, né, um tema que aparece muito para nós, né, em particular na história do pensamento ocidental. Uma certa ideia de que, bom, a gente está com a mão no volante, mas sei lá, né, tem um Waze ali programado para dizer mais ou menos para onde a gente vai, né. É uma ideia que também pode trazer algum grau de conforto, no sentido de que há uma inteligência maior, né, uma sabedoria maior por trás, guiando as nossas ações. Destino era uma ideia muito cara no pensamento antigo, em particular, né, naqueles que adotaram, né, o modo de vida comum, no que hoje, né, nós chamamos de modo muito geral assim, de Grécia Antiga. A questão do destino é que falar de destino implica uma grande dificuldade para nós, que é pensar em livre-arbítrio. E acreditem, se quiserem, esse é um dos temas centrais das tragédias antigas. E é um dos temas centrais de diversas novelas, livros e por aí vai, e obras que nós encontramos até os dias de hoje. Quer dizer, se tem algo, uma inteligência maior do que nós, que opera em certo sentido em nossas vidas, que medida nós somos livres para tomar as decisões que nós tomamos? Isso seja um dos momentos mais fortes, por exemplo, da peça do Édipo Tirano, que nós vamos ver
com mais detalhes. Bom, então, em linhas gerais, né, é sobre isso que nós vamos navegar. Vamos passar mais um pouquinho. A ideia de destino, ela aparece de muitas formas, né, na tragédia, mas no pensamento antigo, mas em particular nós encontramos com esse termo, né, moirai. E aqui eu trago um quadro do Strudwick que tem justamente, né, as fiandeiras do destino. Vocês já viram essa imagem? Acho que no filme do Hércules da Disney elas aparecem, em outras obras também. Mas essa ideia que no limite o fio da nossa vida vai se desenrolando e há um certo controle sobre ele, né? Isso é particularmente importante no pensamento antigo, e uma das formas, né, com qual nós vemos essa importância é, né, naquilo que chegou até nós, a importância dada aos oráculos, né? Os gregos eram famosos, né, pelos seus sanduíches, né, gregos. Bom, piada horrível. Eu anotei aqui, fazer uma piada sobre sanduíche, eu devia ter arriscado. Mas eles eram muito famosos pelos seus oráculos, né? Chega muito material até nós falando das profecias dos oráculos, né? Um dos grandes destinos antigos era o oráculo de Delfos, né? O oráculo de Delfos regido por Apolo, o oráculo de Dodona regido por Zeus. E alguém aqui da plateia saberia dizer qual é a mais famosa inscrição, né, na entrada do templo do oráculo de Delfos? Alguém gostaria de arriscar, dar um grito assim? Exatamente. Ó, muita gente falando ao mesmo tempo, gente. Obrigado a você aí de casa que falou também. Mas falaram inclusive em grego. A pessoa que falou em grego poderia repetir? Exatamente, muito obrigado. Né, tem diferenças de pronúncia, eu não vou entrar aqui, pronúncia erasmiana, pronúncia moderna, pronúncia reconstruída, né, mas a ideia de note-se auton, conhece-te a ti mesmo. Bom, então, será que é sobre isso que Jung está falando? Por que na casa do destino, né, na casa do destino, ó, isso aí deve ser coisa da Marvel, por que na casa do oráculo, que é senhor do destino, a primeira dica é conhece-te a ti mesmo? O que será que eles estavam querendo dizer com isso? Em que medida nos conhecer nos dá regência, agência ou não sobre o nosso destino? Havia uma outra dica também, né, uma importante inscrição, né, que é Meden Agan, né, nada em excesso. Guardem essa dica em particular para a hora do almoço, né? Vamos falar para o pessoal de casa que a gente está no Bexiga, então fiquem com essa dica também para a hora do almoço. Então, isso era algo muito importante. Poxa, conhecer a si mesmo é algo muito importante no pensamento antigo, né? Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Desculpa. Esqueci um detalhe. Então, o Moiras, né, que a gente encontra escrito aí no slide, mas a gente costuma encontrar a tradução como destino. O professor Jatorrano costuma dizer que é a parte, né, que cabe a cada um, ou o quinhão dedicado a cada um. Essa, para ele, é uma ideia um pouco mais próxima do que seria, né, no pensamento antigo. A parte que nos cabe, aquilo que nos é possível alcançar. Dialogaria melhor com a cosmovisão antiga. Bom, agora sim. Então, uma parte do título a gente deu mais ou menos conta que é falar de destino, né? Agora a gente precisa falar de daimon. Mais ou menos conta. Bom, daimon também é um termo muito interessante. Na tradição, conforme chega no português, a gente vai encontrar, né, não só no português, né, na tradição de diversas línguas com influência, particularmente pelo latim, pela Igreja Católica, é essa palavra que está por trás da ideia de demônio, ou demon, e por aí vai. Curioso, né? Mas não nos cancelem ainda, que a gente já vai explicar o motivo disso. A ideia, nós poderíamos traduzir adequadamente como divindade. Um daimon é uma divindade. Mas é mais do que isso. Ter um bom daimon, né, significa ter uma boa divindade,
ter algo de divino bom em si, é inclusive o termo com o qual nós encontramos a ideia de felicidade. Aí, claro, Aristóteles vai dar toda uma definição própria, mas falar de eudaimonia, né, seria uma boa forma de traduzir eudaimonia é dizer por felicidade. Estar bem alinhado ao Deus, a esse aspecto, a essa divindade, a esse divino que habita em nós. Outro elemento que também figura, de modo geral, é a ideia de que o daimon é esse elemento divino, mas é uma força que te mantém próxima do seu destino. Então, quando se lamentava, né, se usava kakodaimon, né, um mau daimon, né, ou se pedia ao daimon para se ter uma boa sorte, por exemplo, né. O daimon é esse elemento divino que acompanha, né, todos nós. Bom, e aí existem várias passagens, né, nos textos clássicos sobre esse ponto. Só uma pequena curiosidade, a ideia de daimon chega até nós no seu sentido que talvez seja o mais próximo com a ideia de gênio. E aí eu não falo tanto, né, do gênio do Aladim, mas, em particular, na ideia de que nós temos um gênio. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. De que nós temos um gênio dentro de nós, né? A gente fala que uma determinada pessoa é uma pessoa geniosa. E aí vamos pensar agora, pegando um pouco essa ideia de uma pessoa geniosa. Em que medida uma pessoa que é, em certo sentido, dominada pelo seu gênio, tem regência sobre o seu destino? É esse o registro que o Jung está apontando, né? À medida em que não dominamos, em certo sentido, não conhecemos, não dialogamos, não encontramos, né, com esse gênio, né, não temos regência sobre o nosso destino. Bom, e aí eu entro propriamente na peça, né, a peça do Édipo. Uma pequena curiosidade, para quem, né, leu a poética, né, a arte poética do Aristóteles, o Aristóteles usa o Édipo tirano de Sófocles como o modelo da tragédia antiga, né? Mas, curiosamente, Sófocles, nesse ano, ficou em segundo lugar. E a tragédia que ganhou não chegou até nós. Imagina, devia ser um texto fantástico, mas só saberemos quando a gente conseguir viajar no tempo. Ou em alguma escavação que encontre. Bom, e a série, ó, já estou pensando nas adaptações da Netflix sobre Édipo. Bom, a peça dialoga justamente com essa ideia. Édipo, ele é, né, em certo sentido, alguém cujo destino aparece, né, à sua porta de modo inegociável. A gente já vai ver, não vou tentar dar todos os spoilers, apesar de já ter mais de 2.500 anos. Mas, aqui no quadro do Morro, a gente vê o Édipo, não sei se está dando para ver legal, mas a gente tem a figura da esfinge, né? Olhando, encarando ele diretamente. Alguém gostaria de falar, se lembra? Pode usar a aba de comentários, né? Quem está de casa. Qual era o enigma da esfinge? Por favor. Perfeito, eu vou repetir para quem está em casa, né, nosso amigo aqui na presencial disse. Bom, o enigma da esfinge foi: qual animal, né, que durante a manhã anda com 4 patas, durante o dia 2 patas e ao anoitecer 3 patas? Isso não está na peça de Sófocles, isso chega para nós em um comentário, né, dos estudiosos. E a peça, na verdade, não só a peça, mas isso é muito próprio do pensamento grego, a gente vai dos textos gregos que chegaram até nós. O Agostinho reclamava muito do latim, então a gente vai poder falar disso bastante. Mas eles usavam muito jogos de linguagem. E em grego, essa construção seria então, né, aquele que tem 4 pés, né, tetrapos, né, aquele que tem 3, tripos, e aquele que tem 2, dipos. E se você usa o artigo no plural, né, oi com aspiração, roi, e fala aquele que tem 2 pés, que é a resposta
que Édipo dá à esfinge. Aquele que tem 2 pés, quem é? Que durante a manhã tem 4 pés, durante o dia 2, durante a tarde 3. Eu errei todos os dedos aqui, perdão. É muito difícil fazer 2 coisas ao mesmo tempo. São números grandes também. É o ser humano. E Édipo não responde ao ser humano. Ele fala, hoi dipus, os bípedes. Nós, mas ele fala, sobretudo, ele próprio, Édipo. E essa é a interpretação que o professor Breno Battistini dá num texto chamado Somos Todos Édipo. A ideia de que, por trás da peça de Édipo, está um relato sobre todos nós. Nós somos esses cujo destino, quando se apresenta, não podemos escapar. O destino é inescapável para nós. Pequena curiosidade também, existem outras brincadeiras linguísticas que são feitas com o nome de Édipo. Eu vou voltar aqui o slide só para mostrar. Mas oidé também se usa para sabedoria, conhecimento. E também você também pode usar, né, oide para falar de algo machucado, lesionado, de onde vem o termo edema para nós até os dias de hoje. Oidipus seria, né, como nós lemos, né, em português, Édipo seria aquele com os pés inchados. Porque justamente quando ele era criança, ele foi aprisionado pelos pés e deixado para morrer. Bom, aqui, como eu disse, eu não vou poder entrar em todos os detalhes da peça, mas há um aspecto bastante interessante que dialoga com o motivo da nossa explicação, do nosso encontro de hoje. Hoje é impossível ler Édipo, isso é um dos termos que o professor Sebastiani comenta no artigo que eu citei. É impossível ler Édipo hoje sem pensar em Freud. Mas, e aí eu vou contar para vocês, existe uma piada é uma piada boba, tá? Como a maioria das piadas. Entre os classicistas, que vou ter que explicar um pouco a piada, mas se fala, bom, não é uma boa escolha estudar línguas que não são usadas, porque você não vai falar com ninguém. E aí as pessoas ficam querendo justificar isso. E elas falam, bom, mas às vezes más escolhas são muito boas para nós. Veja só, né? Freud leu super errado a peça de Sófocles e ficou famoso por conta disso. É claro que é uma piada muito injusta com Freud. Mas qual é a ideia que está por trás? Não se pode ler a peça sob a chave de leitura do desejo. E é isso que nós vamos discutir. Por quê? Quando nós pensamos, aí sim, quando usamos esse aparato para pensar a psicologia, né, aí sim nós fazemos, né, essa ponte, naturalmente. Mas só queria compartilhar com vocês uma piada, então saibam que até o Freud é motivo de piada por aí, e não só por causa de charutos. Mas essa ideia, na peça, o tema do desejo ele não aparece. Édipo se diz, inclusive, filho da Psique, né? Ou do acaso. Édipo é como filho do acaso. Em nenhum momento ele deseja Jocasta. A sua luta é para manter o poder sobre Tebas, né? Mas vamos avançar mais um pouquinho com esse suspense. O que está por trás dessa história de modo geral, né? Nós temos a ideia de que Laio, né, esposo de Jocasta, em primeiro lugar que ele faz parte da dinastia dos Lambidácidas e ele carrega esse miasma familiar desde que ele nasce. Então, é o mesmo miasma que vai acompanhar o Édipo, que vai acompanhar o Etéocles, o Polinices e os seus filhos. Miasma também é uma ideia que a gente usa até hoje, né, um termo grego, que significa justamente essa sombra, esse aspecto que nós carregamos. Curiosamente, também o Jung vai falar que o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é você lidar com a sua sombra. Então, bom, é um pouco disso que a gente vai fazer nas nossas aulas. Mas, voltando, qual é a ideia que está por trás, né, de toda a saga dos Labidácidas, que é a macro-saga tebana, né, que é a saga para expurgar este miasma? E, em particular, no caso de Édipo, Laio recebe do oráculo a profecia de que o seu filho lhe mataria e desposaria a sua esposa. Em virtude disso, né, ele não... Aí tem variações para Sófocles. Ésquilo, por exemplo, do Ésquilo só chegou para nós 7 chefes contra Tebas, a gente não tem o Édipo do Ésquilo.
Tem algumas variações, mas, em linhas gerais, ele então não teria relações com Jocasta, mas ele acaba tendo, ela acaba tendo um filho. Este filho é levado para, ele é exposto, né, que é como a gente costuma chamar, mas ele é dado a um boieiro para que seja jogado, né, no monte para que os lobos o devorem. E a criança é justamente amarrada pelos pés, perfuram os pés de Édipo e o amarram, mas o boieiro se apieda, entrega para um outro boieiro, que dessa vez cuidava do rebanho de Corinto, e esse boieiro então leva o pequeno Édipo, e o pequeno Édipo é criado, né, na corte de Corinto. Certa feita, Édipo está no palácio e um bêbado, rindo dele, aponta e o acusa de ser bastardo. Édipo, então, fica intrigado, quer saber mais sobre essa história, vai atrás do oráculo. E o oráculo de Delfos, ele pergunta quem ele é. Pergunta não muito fácil para o oráculo, né, responder. Vão anos e anos, né, o oráculo de Delfos fala, não, tudo bem, a primeira sessão é essa, mas você vai ficar aqui comigo um tempo. Mas o oráculo responde de uma maneira muito inusitada. Ele fala, matarás o teu pai e dormirás com tua mãe. Uma resposta um pouco estranha, né? Mas o Édipo não fala, não, mas era para mim mesmo essa pergunta. Ele foge, desesperado. E aí, no caminho, né, da fuga dele, a peça é cheia de elementos tripartites, né? Édipo, Apolo, Dionisos. Né? Mas no caminho da fuga dele, ele acaba encontrando uma comitiva, a comitiva liderada por um homem aparentemente muito poderoso. Esse homem demanda que ele saia da frente, ele se recusa, o homem o açoita, e ele, num gesto intempestivo, mata este homem. Laio segue o seu caminho, chega até Tebas. Tebas está amaldiçoada pela poderosa esfinge, e esta esfinge propõe justamente esse enigma que ninguém sabe resolver. Édipo resolve, e ao resolver ele passa então a ser o regente de Tebas. E aí ele se casa com a esposa do rei Laio, que era Jocasta. E bom, juntos eles terão, né, 4 filhos ainda. A peça propriamente começa e com a peça, inclusive, né, do Sófocles, começa com uma peste assolando Tebas. Édipo, né, demanda, né, que Creonte vá ao oráculo buscar, né, a solução. Creonte retorna dizendo que a peste apenas abandonaria Tebas quando o miasma da morte, do assassínio, né, de Laio fosse expurgado. E aí Édipo vai tomar providências acerca disso. E aí tem uma outra coisa que os gregos gostavam muito, que é a chamada ironia trágica. Então esse preâmbulo da peça é cheio de momentos nos quais Édipo descreve o que acontecerá com o assassino de Laio. Justamente ele está descrevendo o que vai acontecer com ele mesmo, né? Mas Édipo passa a desconfiar do seu cunhado, do irmão de Jocasta, Creonte. Como ele havia demorado, ele convoca, Tiresias havia sido convocado, e um dos pontos também mais fortes da peça é o diálogo entre Édipo e Tiresias. Eu vou voltar aqui o slide para a representação da pintura do Fuseli, que é, no caso, o Tiresias aparecendo para Odisseu. Durante todo esse diálogo é colocado em pauta a seguinte questão: Tiresias, cego, vê. Ele conhece Édipo, porque ele vê com os olhos de Apolo, ele vê com os olhos daquele que sabe, né, o que está por trás da vida de Édipo. Ao passo que Édipo, dotado das faculdades visuais, não vê o que acontece com ele. E durante a peça, as protagonistas que conhecem, as personagens que conhecem Édipo se recusam a lidar com ele. Tiresias, ao chegar diante dele, pede para ir embora. Diz que não poderia dizer, porque era um horror indizível. E ele anuncia tudo que Édipo fez, mas Édipo não acredita. Bom, a peça prossegue, né, como uma grande
tragédia, a gente não carrega o termo até hoje, imaginando que teria um final, né, com todo mundo dançando, não é bem isso que acontece. Édipo, então, vai inevitavelmente ficar diante do seu destino. E aí, então, para a gente fechar, eu cito, comentar bem rapidinho, em virtude disso, nós teremos, né, nós teremos a morte de Jocasta, nós teremos o próprio Édipo se cegando, mas eu peço que vocês leiam, porque importa muito mais. Né? Não é uma coisa de plot twist, não é como se eu contasse nenhum filme do Shyamalan aqui. A ideia é muito perceber, né, a aflição do próprio Édipo. E em um dos pontos, né, que é um dos grandes pontos da peça, mais ou menos nos versos 1329 e 1322, eu estou usando a tradução do Leonardo Antunes, ele fala: Apolo, ó irmão. Ele se coloca em relação de proximidade com o próprio Deus. Né? Apolo que o fez. Quem é o senhor do destino de Édipo? O próprio Apolo, o senhor dos oráculos. Né? Foi esse destino, este Deus, que cometeu todos os horrores, todas as atrocidades que Édipo passou. Que males fez dos males meus, que fez a dor, a minha dor. Então, irmão, que fizeste comigo, que mal fizestes, né, de mim. E a própria mão que o fez não foi alheia, mas a minha. Nesses versos, né, fica destacado justamente o conflito entre aquilo que parece externo, aquilo que nos comanda, que é o nosso destino, e a nossa agência sobre as coisas. Com isso, então, eu vou caminhando para o final. Né? Nós ainda temos mais do ciclo de Sófocles, nós ainda temos o Édipo em Colono e depois a própria Antígona, todas as tragédias, né, que vai culminar com, de fato, o fim da dinastia, né, dos Labidácidas. Né? Bom, eu, como último comentário, dizer só que, de fato, esse tema ele é muito presente, né, no pensamento antigo, e essa ideia, por exemplo, aparece, né, em várias outras tragédias. Né? Eu vou passar bem rapidinho. No caso da Ilíada, tem toda uma discussão sobre a dupla motivação das personagens, né, o que as leva a fazer o que elas fazem, além de vários jogos de palavras, né, Agamenon, aquele que tem excesso de ímpeto, Aquiles, aquele que impõe, né, em certo sentido, a dor à própria tropa. Nós encontramos, por exemplo, isso de maneira muito marcante na tragédia do Ájax, que é enganado pela própria deusa Atena e vai cometer um suicídio. E aí, por fim, eu queria só fechar com esse quadro do Leighton, que é uma outra tragédia interessantíssima que discute isso, que é a Alceste, do Eurípides. E na peça nós temos, né, Admeto, que foi dado a ele por Apolo, desafiando as moiras, o poder de continuar vivendo se alguém aceitasse morrer em seu lugar. E a sua esposa Alceste aceita. A peça começa com um diálogo entre Apolo e a própria morte, conversando sobre a morte está extremamente mortificada, por assim dizer, pela decisão do Apolo, né? E também é um outro tema interessante, né? A peça vai justamente lidar com isso, em que medida alguém pode viver o destino de outra pessoa. Mas eu acho que, em linhas gerais, eu consegui mais ou menos apresentar a ideia, né, do que eu gostaria de falar aqui, e fazer uma propaganda de tragédias gregas, é sempre oportuno. E abrir para dúvidas, comentários. Por favor, fiquem à vontade. Por favor. Uhum.
me dá um segundo, acho que eu te levo o microfone, que aí o pessoal de casa pode ouvir também, né? Ou, pode ser? Então, bom, por favor, o pessoal que está em casa, né, nós temos uma colaboração da plateia e o microfone está chegando a ela. Eu peço que a senhora, por favor, repita o começo. Bom, só para o pessoal que está em casa, não necessariamente eu levar o meu microfone funcionaria, porque tem toda a questão da captação do som, né? A equipe técnica fez testes em toda a sala, então, só para explicar porque a gente está nesse momento. Só um momentinho, por favor, pessoal. Alô, alô, alô. Tá dando. Posso? Os gregos têm um nome muito preciso para destino, que é fato. É um pouco diferente do que da nossa consideração sobre o destino. E são muito precisos. O oráculo não é senhor do destino, é transmissor do destino. As parcas também não. As parcas são a ação do destino, ou o destino em ação. A senhora do destino, ou do fato, é Ananke, a necessidade. A necessidade, para os gregos, é basilar, domina todos os deuses. Sófocles é um iniciado, um hierofante eleusino. Isso é muito importante para entender Édipo. Os mistérios eleusinos são mistérios heréticos, à borda da religião, e cuidam das questões entre o familiar e o público. Daimon não é só uma divindade. Daimon é uma divindade intermediária. O que isso quer dizer? Ela é superior aos homens, inferior aos deuses. O Édipo, na verdade, é herdeiro de uma maldição real. Os ancestrais dele são Tieste e Atreus, que vieram em guerra, e o Atreu venceu e deu para os convidados o irmão cozido. E todos eles carregam a maldição. Tanto é que o pai de Édipo é coxo. Os gregos, vamos dizer assim, as deficiências, os handicaps corpóreos sempre identificam uma certa turbação psíquica. Bom, vou voltar para o palco, com licença. Então, agradeço muito, né, os comentários. Uma coisa que é muito importante pontuar é que, de fato, né, o objetivo dessa apresentação é discutir alguns aspectos. Existem temas que estão, de fato, em aberto. Né? Por exemplo, uma boa definição de daimon. Daimon é um termo difícil de precisar. A tradição está tentando discorrer acerca disso,
há anos e anos. O banquete, né, do Platão tem inclusive, essa é a consideração, né, de que o Eros seria um daimon. Né? A parte da dinastia dos Átridas aí diz respeito a outra tradição, que é de Agamenon e Menelau. Mas eu queria pontuar realmente que é um pouco isso o que nos motiva, no sentido de que esses debates seguem em aberto. Né? Nós precisar esses termos é sempre bastante problemático. Né? Por isso, por exemplo, o professor Jatorrano traduz daimon por numi, para dar justamente essa ideia. Né? E quando, na peça de Alceste, só para fechar, a própria morte é citada como Ananke, no sentido de que ela não poderia ser evitada. Então, eu agradeço muito seus comentários, né? E pelo nosso cronograma, nós seguimos. Então, gente, muitíssimo obrigado novamente a todas e todos de casa.